Meu nome é Cláudia, eu sou hoje a presidente da Associação dos Médicos do Emílio Ribas, e é com muito prazer que eu abro hoje esse nosso curso de infectologia ambulatorial. Eu gostaria de agradecer aqui todos os palestrantes, ao doutor Benedito e também aos outros palestrantes que vão se apresentar hoje, o apoio da SPI, que mais uma vez nos fornece toda a estrutura para viabilizar esse curso, e também o patrocínio da Janssen. Eu gostaria de agradecer também enormemente a doutora Lívia e ao doutor Vidal, que mais uma vez montaram, produziram, divulgaram esse curso brilhante, que vai ser brilhante com certeza. Muito obrigada e vamos todos aproveitar. Pessoal, boa tarde. Vamos começar então esse terceiro curso de atualização de infectologia ambulatorial. Vamos começar a primeira palestra então do bloco de doenças emergentes e reemergentes, é sobre dengue. Quero agradecer muito o Dr. Benedito, que aceitou participar, é a primeira vez que a gente vai fazer essa colaboração, e ele aceitou muito prontamente o nosso convite. O Dr. Benedito Antônio Lopes da Fonseca é médico infectologista, doutor em virologia molecular pela Universidade de Yale e professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Benedito, boa tarde, podemos iniciar. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Vamos só checando aqui se a minha apresentação tá visível, Perfeito, doutor. tá? Então, ainda falta 2 minutinhos para as 4. Começamos agora ou esperamos às 4 horas para aquelas pessoas que são britânicas chegarem? Podemos começar, doutor. Fique à vontade. Tá bom. Então, vamos lá, tá? Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria realmente agradecer a Lívia e todo o pessoal do Emílio Ribas, né? Dos médicos residentes, médicos assistentes, por ter me convidado para fazer essa palestra. E o que eu vou tentar, obviamente, para a gente falar sobre dengue, né? É meio complicado falar em meia hora, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aí uma panorama do que eu penso de dengue. Obviamente, não é só o que eu penso, tem uma série de documentos por trás, né? Na qual eu sigo, e a gente, em cima disso, também tem a experiência de mais de 30 anos cuidando de pacientes com dengue. Mas eu também gostaria, por exemplo, de deixar com vocês aí algumas referências, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem 2 livros, né? São os livros que a gente tem mais usado em infectologia, que é o livro do professor Focácia, né? E o livro do professor Reinaldo Salomão. Eu coloquei esses dois porque também eu escrevo o capítulo de dengue nos dois. Então, é uma versão um pouquinho dicotomizada aí em termos, mas é mais ou menos o que a gente faz no dia a dia. Se vocês não quiserem olhar isso, tem 2 outros documentos que eu considero extremamente importantes. O documento da esquerda é o documento da Organização Mundial de Saúde de 2009. É um documento extremamente completo e que, na verdade, ele até mudou algumas coisas que a gente usa hoje no dia a dia, mudou um pouquinho em relação ao que a gente fazia no passado. O documento da direita, na minha tela, pelo menos, é um documento da Organização Pan-Americana de Saúde. Ele é, na verdade, o mesmo documento da Organização Mundial de Saúde, só que ele é mais resumido, ele é até um pouquinho mais fácil de ler. Para aqueles que não gostam de ler em inglês, a gente tem 2 outros documentos que são extremamente importantes e que vocês poderiam usar. O primeiro é o do Estado de São Paulo, que foi lançado o ano passado, e é o manejo clínico de arboviroses, que inclui tanto dengue quanto Zika e chikungunya, né?
E nesse ano o Ministério da Saúde lançou um documento, que na verdade ele fez um update de um documento que já existia no passado, né, que era esse mesmo livrinho, né, é um livro fácil, pequenininho, fácil de ler, que é o Dengue, Diagnóstico e Manejo Clínico. Né? Então, na verdade, sim, são várias as possibilidades que vocês têm para vocês adquirirem o conhecimento em dengue. Tá? Eu vou passar um pouco do que eu acho, do que eu acredito, né, do que eu tenho feito, inclusive os treinamentos pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em vários locais aqui do Estado de São Paulo e algumas vezes até no Brasil. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Né? O que eu gostaria de lembrar para vocês, assim, aqui nós temos 4 sorotipos de dengue. Né? Na verdade, diferente do que a gente viu com a Covid, né? Que tem muitas variantes, e essas variantes só são detectadas por sequenciamento. Esses vírus, o dengue 1, 2, 3 e 4, eles são vírus diferentes, tá? Eles se comportam como vírus diferentes. Cada um deles, eu não vou entrar em detalhe aqui, como eu disse, é muita coisa em termos de dengue para a gente falar, então eu vou dar fazer um panorama bem mais rápido. Cada um deles também tem as suas variantes. Para dengue, a gente chama de genótipo, né? Mas, na verdade, o que é importante é que a gente saiba que cada um desses vírus é diferente e esses vírus, eles, na verdade, eles, depois que nós temos a infecção por um sorotipo, a gente fica imune à infecção por esse mesmo sorotipo para a vida toda. Né? Como eu falei para vocês aí dos genótipos, aqui só uma árvore filogenética, só para dar um exemplo para vocês de que realmente esse vírus também tem as suas linhagens que para o vírus dengue é chamado de genótipo. Tá? O que, na verdade, eu queria também mostrar para vocês é o seguinte, né? Existe algumas definições que são importantes, né? Particularmente, a definição de suspeito, né, de dengue, é que é aquela... Eu vou ler aqui porque, na verdade, essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, seguida pelo Ministério da Saúde. É uma pessoa que vive ou viajou em áreas de ocorrência de dengue nos últimos dias e apresenta aí febre de 2 a 7 dias de duração associada com pelo menos duas das seguintes manifestações clínicas, que é náusea, vômito, um exantema, a cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, petequias, uma prova do laço positivo. Depois a gente pode até discutir um pouquinho sobre prova do laço ou mesmo sobre o exantema. O exantema é interessante que assim, o exantema ele é mais tardio, né? Então nem sempre o exantema você vai encontrar logo na fase aguda da doença, tá? E a prova do laço também, na verdade, ela é mais importante para definir uma gravidade do que, na verdade, uma associação com a dengue, mas de qualquer forma, essa é a definição. E para criança, eu coloquei de criança aqui, porque está realmente em todas as definições de casos de dengue, mas como eu praticamente não vejo criança, eu coloquei aqui para vocês, né? É uma criança que vive basicamente na mesma definição, que vive ou viajou para áreas de ocorrência de dengue nos últimos 14 dias e que apresenta febre de 2 a 7 dias e que não tem nenhum foco aparente para ser considerado como suspeito de dengue. Né? Essa definição é um pouco mais abrangente porque a criança muitas vezes ela tem dificuldade de apresentar uns sintomas característicos. Né? Bom, a outra coisa que eu queria deixar bem claro com vocês é o seguinte: na infecção pelo vírus dengue, né, obviamente a gente vai ter uma possibilidade de ter infecções assintomáticas, essa infecção assintomática é muito variável. Tem pessoas que falam que é em torno de 10%, tem gente, desculpa, 90%, tem gente que fala em torno de 50%. Eu sou mais da linha dos 50% a 60% de sintomáticos, não de assintomáticos, tá? Porque a gente vê muito caso de dengue aqui, e comparando com aqueles que são notificados, geralmente a gente tem aí em torno de 50% a 60% das pessoas que são sintomáticas. Agora, depois da infecção pelos vírus dengue,
a gente pode ter 4 situações, né? A primeira é uma que eu já coloquei para vocês. Quando a gente é infectado por um sorotipo, a gente fica imune para a vida toda contra aquele sorotipo. Mas, infelizmente, nós somos ainda suscetíveis à infecção pelos outros sorotipos. Então, o que acontece é que a gente pode ter dengue 1, 2, 3 e 4, né? Na verdade, isso tem uma característica, perdoe-me, que a infecção sequencial por um sorotipo diferente, ele pode levar a uma doença mais grave, tá? A gente vai mencionar isso muito rapidamente, não vamos entrar isso na fisiopatologia, tá? Mas a outra coisa que é interessante é que durante a infecção aguda por um determinado sorotipo, a nossa resposta imune é tão exacerbada que a gente fica imune à infecção pelos outros sorotipos, tá? Então, por exemplo, se nós tivermos infecção pelo dengue 1, muito provavelmente nos primeiros 6 meses, tem gente que até acredita que essa imunidade cruzada possa chegar até 2 anos, tá? Então, assim, a gente fica, tem a infecção por um determinado sorotipo, a gente fica imune à infecção pelos outros 3 sorotipos. A partir daí, essa imunidade vai diminuindo e aí a gente se torna de novo suscetível à infecção pelos outros sorotipos, tá? Agora, e isso que acontece? Por que algumas pessoas consideram isso até 2 anos? Porque quando a gente olha as curvas de dengue grave, o que a gente vê é que, geralmente, o pico dos dengue grave, né, principalmente em crianças, são estudos que foram feitos na Tailândia, principalmente nas crianças, geralmente o pico é em torno do terceiro ou quarto ano de vida. Isso significa que elas foram infectadas provavelmente lá no primeiro ano de vida e estão tendo agora dengue grave no terceiro ou quarto ano de vida. Tá? Então, essa infecção sequencial é um fator de risco para dengue. A outra situação é que pode acontecer de uma criança, de um lactente ter uma infecção grave por causa da resposta imune que a mãe passa para a criança e essa inicialmente, a qualidade dessa resposta imune, principalmente de anticorpos, é protetora, mas na medida que a concentração desse anticorpo que é passado pela placenta vai diminuindo na criança, na verdade, essa concentração que a gente chama de subneutralizante, ela vai funcionar deleteriamente. Ela vai permitir que entre mais vírus dentro das células e, portanto, uma maior carga viral e, assim, uma maior resposta imune. Tá? O que eu falei para vocês, daquele documento de 2009, o documento de 2009 ele mudou a classificação, né? Antes a gente só falava, é dengue clássico ou dengue hemorrágico, né? A gente tinha muita dificuldade de classificar alguns casos como dengue hemorrágico. Então, em 2009, eles fizeram um estudo que começou no começo de 2000 e dividiram, tem a nova classificação, que hoje, na verdade, a classificação é a dengue sem sinais de alarme, o dengue com sinais de alarme e o dengue grave. Eu acho essa classificação muito boa, e o Ministério, na verdade, tem uma classificação muito parecida com essa, porque essa classificação dá uma ideia de gravidade para a gente, né? Então, na medida que o dengue sem sinais de alarme, aquele dengue clássico, tranquilo, que possivelmente você consegue tratar ambulatorialmente, o dengue, na medida que ele aparece com sinais de alarme, é uma versão mais grave dessa doença e ela pode evoluir ainda mais grave para o dengue grave quando você tem o acometimento de outros órgãos. Esse gráfico eu só coloco aqui para vocês, porque que é, na verdade, só para mostrar o que a gente vê aqui, ó, que na verdade independente da dengue, sem sinais de alarme ou com sinais de alarme, ela pode evoluir para a dengue grave, tá? E geralmente a dengue grave vai ser aquela dengue onde você vai ter acometimento miocárdico, você vai ter acometimento do sistema nervoso central, você vai ter acometimento hepático e, obviamente, o dengue hemorrágico. Particularmente, a nossa experiência aqui em Ribeirão Preto, a gente não vê dengue hemorrágico. É muito raro um caso. Eu discuto os casos de óbitos de Ribeirão faz
mais de 20 anos. É raro a gente ver um caso de dengue hemorrágico. Mas o que eu quero lembrar só é o seguinte: é importante, mesmo naqueles casos onde você tenha os sinais de alarme, mas, desculpa, um dengue sem sinais de alarme, a dengue ela evolui muito rapidamente. Ela evolui muito rapidamente e a gente precisa tomar cuidado com isso. Não ficar esperando aparecer os sinais de alarme. A gente tem que cuidar do paciente com dengue logo que ele aparece. Aqui só lembrando para vocês a fisiopatologia da dengue, eu nem vou entrar em detalhes sobre isso, eu quero falar um pouquinho mais sobre manejo, né? Lembrar só o seguinte: independente se for dengue hemorrágico, se for manifestação na encefalia, tipo do sistema nervoso central, uma encefalite, uma hepatite ou uma miocardite, o, o fenômeno fisiopatológico que causa a dengue grave é a lesão do glicocálice e aumento da permeabilidade capilar com extravasamento de líquido do intravascular para o terceiro espaço. Tá? Isso é extremamente importante, por quê? Porque a gente não tem nenhuma droga que realmente trate dengue adequadamente. Mas a gente tem um tratamento bom, que é a hidratação. E se a hidratação for correta, os pacientes eles sobrevivem, tá? A maior parte, não só aqui de Ribeirão, nos óbitos que a gente vê, mas na análise de óbitos que a gente faz no estado de São Paulo, em alguns locais, a gente vê que quem morreu é porque teve algum problema no manejo. Tá? A outra coisa que só queria lembrar para vocês de fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito na fase aguda, basicamente pela detecção de uma proteína, que é uma proteína não estrutural do vírus dengue. Significa o que é não estrutural? Ela não faz parte da partícula viral. Ela só está expressa, essa proteína só é expressa quando existe uma replicação viral, que é o NS1. E ela é produzida em tão grande quantidade que isso acaba extravasando também das células e cai na circulação. Então, a gente consegue medir isso. Existe a possibilidade de fazer o PCR? Sim, existe a possibilidade de fazer o PCR, até mesmo fazer o isolamento viral. Né? Mas o NS1 é muito simples de fazer. O NS1 existe um teste rápido que em 20 minutos você faz o diagnóstico. Tá? E isso é muito fácil para você até fazer o início do tratamento. Tá? E a gente tem que fazer isso durante os primeiros 5 dias de doença. Depois o NS1 vai caindo com o tempo, aí a concentração dele, e aí o melhor é fazer realmente a dosagem do IgM. E lembrando outra coisa, que a dengue também tem algumas fases, né? Tem a fase febril, que é aquela fase inicial, onde tem todos aqueles sintomas que a gente citou na definição do caso de dengue, então a febre, a cefaleia, a dor retroorbitária, a mialgia, a tinamia, assim por diante, né? Depois, a partir do 4º, 5º dia, se o paciente não for adequadamente tratado, né, alguns mesmo adequadamente tratados vão evoluir, se eles vão para uma fase crítica, que é onde aparecem as manifestações graves da dengue. Então, é onde vai aparecer talvez o sangramento, a miocardite, encefalite, assim por diante. E a gente, depois disso, a partir do 7º, 8º dia, a gente tem a fase de recuperação. E por que a fase de recuperação é importante? A fase de recuperação é importante principalmente para os idosos, tá? Ou para aqueles pacientes que têm comorbidade, particularmente um problema cardíaco ou um problema renal, porque o que vai acontecer? Todo aquele líquido que saiu para o terceiro espaço, ele vai voltar para o intravascular. Então, a gente tem que continuar hidratando o paciente, mas nessa fase a gente já tem que começar a tirar o pé do acelerador. Começa a diminuir a hidratação, por quê? Porque esse paciente vai receber todo aquele volume que saiu para o terceiro espaço. Tá? E com isso, o que ele vai ter uma hipervolemia. Se ele tem um problema cardíaco que não consegue lidar com o aumento do débito cardíaco, ou um problema renal que ele não consegue excretar o excesso de líquido que vai estar no intravascular, ele pode fazer um edema agudo e acabar morrendo. Então a gente precisa lembrar disso. Na fase febril, é uma fase mais tranquila, a gente pode manusear, e quando a gente vai tentar definir aí se o paciente está grave ou não. Na fase crítica, também a gente vai ter que
prestar atenção, porque nessa fase que aparecem as principais alterações mais graves da doença, e na fase de recuperação, como eu disse para vocês, é só naqueles pacientes realmente, na grávida, né, outra situação, aqueles pacientes que têm alguma comorbidade, tá? Só lembrando outra coisa, é extremamente importante, esse é um trabalho que saiu no Lancet Infectious Diseases há 3 anos atrás, onde eles fizeram uma análise, uma meta-análise, pegaram lá mais de 6.600 trabalhos. No final, eles avaliaram 122 estudos. E eles colocaram quais são os fatores preditores de um paciente com dengue para a evolução para uma doença grave. Tá? E o que eles chegaram é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? Muito provavelmente vocês já viram isso, mas é aquela história que eu peço para quem eu falo de dengue, sempre levar em consideração. É a idade, tá? Então, o idoso, ou muito jovem, o sexo feminino, algum motivo, não sei exatamente por quê, né, tem uma propensão a evoluir para mais grave. Aí as comorbidades, diabetes, hipertensão, doença renal, doença cardiovascular. Em termos de sinal e sintomas, né, o que está colocando aqui, na verdade, são os sinais de alarme. Então, a gente tem que lembrar desses sinais de alarme. Em termos de parâmetros laboratoriais, né, as plaquetas, as aminotransferases elevadas, as aminotransferases elevadas vão estar elevadas na dengue, praticamente em quase todo paciente com dengue. Mas elas vão estar ali em torno de 3 a 5%, 5% não, 5 vezes o limite superior da normalidade. Então, isso é relativamente normal. A gente só vai preocupar mesmo do acometimento renal, do acometimento hepático, se isso for realmente muito mais do que isso, entende? E o dengue 2 em criança. Obviamente, isso aqui é uma meta-análise, e, para mim, particularmente, eu não costumo achar que a plaqueta seja um fator de risco muito grande, e costumo achar que o hematócrito, sim, é um fator muito importante. Então, obviamente, a gente vê os dois, né? Mas eu fico mais preocupado com o hematócrito, se tiver muito elevado por causa dessa perda vascular, né, perda de plasma, né, para o terceiro espaço, do que exatamente uma plaquetopenia. Eu já cuidei de pacientes com plaqueta de 1.000, 2.000, e nesses pacientes não necessariamente sangraram. Tá? Agora, para fazer o manejo clínico do paciente com dengue, o que a gente tem que... A primeira coisa, o paciente preenche o critério, aqueles critérios da definição que eu coloquei para vocês. Se ele não preenche, então a gente vai olhar uma série de possibilidades aí em termos de diagnóstico diferenciais. Então, tem zika, chikungunya, farmaculose, o que seja, tá? Agora, se ele preenche, aí sim a gente vai tentar fazer um manejo adequado. E o manejo adequado, a gente, pelo menos para mim, os parâmetros que a gente tem que levar em consideração é fazer uma avaliação clínica epidemiológica, olhar a idade desse paciente, ter alguma ideia se ele tem já um extravasamento de líquido, e fazer a análise do hematócrito das plaquetas. Tá? Então, todo paciente com dengue que eu vejo lá na primeira vez, ou eu peço um HT com plaquetas, ou então um hemograma completo. Tá? Eu não olho muito a série branca, porque ela, nessa fase inicial, ela não tem nenhuma importância. Tá? Mas aqui a gente vai ver lá, na avaliação clínica epidemiológica, o paciente reside, ou o local onde você está atendendo, está tendo circulação de dengue, isso já, se é um S, se tiver tudo bem. Né? O período é compatível com o dengue. A gente sabe que dengue, na verdade, é uma doença que é predominantemente, a ocorrência dela é predominantemente no primeiro semestre. O paciente tem uma infecção secundária, e é importante você perguntar para ele, que o paciente que teve dengue não esquece, tá? Ele apresenta os sinais de alarme, então aí você tem que saber os sinais de alarme e olhar esse paciente para ver se ele está com sinais de alarme. Qual que é o dia do início dos sintomas? Porque o dia do início dos sintomas, eu vou classificar esse paciente. Ele está na fase febril, na fase crítica ou na fase de convalescência. A idade, se o paciente é idoso, se ele tem comorbidade, e aí tem o risco social. Esse paciente tem alguém que pode cuidar dele,
Porque quem tem dengue, muitas vezes tem uma dinamia tão grande que não consegue cuidar dele mesmo. Então, precisa de alguém que cuide dele, tá? A, a, a evidência do extravasamento plasmático, a mais fácil, a mais tranquila que eu vejo que as pessoas esquecem de fazer é a hipotensão postural. Tá? É uma coisa simples de fazer, mede a pressão deitado, coloca a pressão, o paciente em pé ou sentado, mede a pressão. Se tiver uma diminuição da pressão sistólica mais do que 20 milímetros de Hg ou da diastólica mais do que 10 milímetros de Hg no primeiro minuto, tá? Tem estudos mostrando que depois de 5 minutos a própria homeostase do organismo dá conta e ela já não funciona mais. Então, no primeiro minuto, se ele tiver hipotensão postural, pronto, você já está em frente à evidência de que esse paciente tem o extravasamento de líquido. E análise do hematócrito de plaquetas, aí você vai ver, por exemplo, também se o hematócrito estiver muito elevado, isso é mais uma evidência do extravasamento de líquido, desse aumento da permeabilidade capilar. Tá? E, de acordo, se você fizer isso, você consegue fazer a classificação do paciente de acordo com a gravidade. Aí você vai entrar na classificação até que o Ministério faz, tá? A Organização Mundial de Saúde classifica em A, B1, B2 e C. O Ministério faz A, B, C e D, então vou usar o do Ministério, né? Então, na verdade, o grupo A é aquele grupo tranquilo, tá? É aquele que você vai fazer o tratamento ambulatorial. Esse é um paciente que tolera a administração de líquido por via oral. Você pode perguntar para ele como é que está o débito urinário dele, se ele está com débito urinário adequado, e se ele não tem nenhuma ausência, assim, não tem nenhuma comorbidade ou nenhum risco social. Esse é um paciente jovem, geralmente aquele paciente que você consegue mandar embora para casa e fazer o tratamento ambulatorial. O grupo B já é aquele paciente que seria o grupo A, mas ele tem algum problema, né? Tem algum fator de gravidade, né? Então, são as grávidas, crianças menores de 1 ano, os idosos, né, maior de 65, paciente obeso, paciente com comorbidade, alguns pacientes com uso de anticoagulante, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre isso mais adiante, e que é aquele paciente que tem um risco social importante. Esse é o grupo B. Esse é um paciente que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Se você está atendendo num pronto atendimento, fazer talvez uma expansão volêmica nele, né? E depois, melhorando, ele pode ir para casa. O grupo C é aquele paciente que já tem os sinais de alarme, não vou ficar lendo os sinais de alarme de novo aqui, tá? Então, esse é o paciente que tem que ficar pelo menos inicialmente ser hidratado num pronto atendimento e, se possível, esse paciente ser internado numa enfermaria. Tá? E o grupo D sai um pouco do nosso estudo aqui ambulatorial, que é aquele paciente que vai para o CTI. Aí, na verdade, independente do que o paciente tem, é aquele paciente que nós, infectologistas, vamos só funcionar como a pessoa que vai lá e fazer uma interconsulta, porque, na verdade, todas as características de gravidade vão ser tocadas pelos emergencialistas. Tá? Os critérios para hospitalização também é muito simples, né? Na verdade, isso aqui é uma coisa que a gente coloca, mas quem está lá no dia a dia, né, você consegue definir isso muito facilmente, quem é que deve ser internado ou não. Né? O que a gente tem que sempre prestar muita atenção é isso que eu coloco aqui, nas comorbidades em criança, idoso e pacientes com risco social. Isso é extremamente importante que a gente lembre. Tá? O grupo A, em termos do que a gente faz para o paciente com o grupo A, tá? Basicamente o que a gente vai mandar esse paciente para casa. Então, olha, faça repouso, a dieta é normal, vamos esclarecer o paciente para sinais de alarme, tá? Então, assim, e algumas vezes é importante até dar para o paciente, né, se tiver algum serviço que dê para o paciente, na carteirinha lá da dengue, tem os sinais de alarme, falar, se aparecer alguma coisa nesse sentido, você volte para a gente, tá? E se ele não tiver sinais de alarme, faz a alta para o domicílio. Alta para o domicílio, obviamente, com o tratamento. O tratamento para dengue é hidratação. Então, o que a gente vai fazer é hidratação oral, né? 1/3 do volume diário
o ideal é que seja com soro de reidratação oral. O volume varia em torno de 60 a 80 ml por quilo por dia, né? O tratamento da dor e da febre pode ser feito com paracetamol ou a dipirona. O que a gente realmente fala, não use o ácido acetil salicílico e não use anti-inflamatório não esteroidal, tá? Esse paciente, é importante que a gente faça uma avaliação dele. Se ele for um paciente bem orientado, dá para fazer até a cada 48 horas, né? Tá? Mas se também avisar que se tiver alguma alteração, ele deve voltar para a gente, tá? Principalmente se aparecer os sinais de alarme, ele voltar antes, tá? O grupo B é já aquilo que a gente disse para vocês, é um paciente que já tem alguma comorbidade. Esse paciente, ele vai... É possível tratar esse paciente ainda ambulatorialmente, né? Depende do tipo de comorbidade, depende do risco social, tá? Mas esse é um paciente que a gente vai ter que levar um pouquinho mais em consideração, levar um pouquinho mais a sério a doença dele, né? E aí tem as várias possibilidades de hidratação. Você faz a hidratação no pronto atendimento, ou se é possível até, se o paciente estiver muito desidratado, interná-lo e fazer a hidratação EV, mas é importante que você faça pelo menos a hidratação inicial, faça uma avaliação, e aí defina se esse paciente necessita de internação ou eu posso fazer a alta hospitalar desse paciente, tá? No grupo C, é o paciente que já vem com uma gravidade muito maior, né? Esse paciente vai ser preciso hidratar, esse paciente vai ser internado. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, usa essa forma de Holiday Sager, que é essa fórmula, né, que se você faz lá doses de a hidratação por hora, faz a reavaliação. Eu, particularmente, eu não faço isso. O que eu prefiro é faça a hidratação vigorosa e reavalia. Não melhorou? Faça mais hidratação e reavalia, tá? E aí, no paciente que melhora, esse você pode até dar alta para ele. E essa, na verdade, o que a gente vê é, em termos de melhora clínica, é isso: o desaparecimento progressivo dos sinais de alarme, a remissão da sintomatologia, os sinais vitais estáveis, o retorno da diurese, né? O hematócrito cair, isso é importante, né? Porque você consegue fazer hematócrito seriados, então com a hidratação vigorosa, você consegue definir que o paciente está sendo bem hidratado. E outra coisa, por exemplo, se a PA voltou ao normal, se o paciente não está tão adinâmico, letárgico e assim por diante. Isso tudo, gente, é uma coisa que a gente vai fazer lá no dia a dia. E uma coisa que eu coloco aqui no último, e isso é muito importante: quem já teve dengue ou quem já cuidou do paciente com dengue, sabe que o paciente perde o apetite completamente. A boca fica com gosto ruim, então eles acabam realmente, assim, no momento em que eles começam a ter o apetite novamente, a gente costuma dizer que esse paciente sarou, tá? O grupo D, eu nem vou entrar muito em detalhes, né? É basicamente aquele paciente que vai para o CTI. A única coisa que eu queria deixar claro para vocês é em relação à transfusão, tá? Não existe a necessidade de transfusão de plaqueta. Eu vejo isso muito em qualquer lugar. Não existe necessidade de transfusão de plaqueta num paciente do grupo D, tá? A não ser que tenha um sangramento generalizado. Mas aí você não vai fazer só transfusão de plaqueta. Você vai fazer transfusão de plasma fresco, crio precipitado, sangue total, papa de massa, o que seja. Aí você faz o que der, você está entendendo? Mas, por causa de uma plaquetopenia, não é necessário fazer transfusão de plaqueta, tá? Rapidamente, só para terminar aqui um pouco, falar sobre pacientes que usam ou AS ou varfarina. Basicamente, quem usa S ou o clopidogrel, existem 3 pontos de corte. E se tiver mais do que 50 mil plaquetas, basicamente você mantém as duas drogas e faz uma contagem de plaqueta
durante todo dia, né? Diariamente. Entre 30 e 50, você ainda mantém, né? Mas, se for possível, admite o paciente num leito e aí você faz essa contagem. Se for abaixo de 30 mil, suspende. Tá? Isso tanto faz se o stent for farmacológico menor de 6 meses ou o convencional menor do que um mês, vocês vão ver que é a mesma coisa. Acima de 50, praticamente não faz nada. Entre 30 e 50, eu admito e pego plaqueta, colho plaqueta todo dia. E se tiver abaixo de 30, eu suspendo o AS. Tá? Com varfarina é um pouquinho mais complicado, né? Se tiver acima de 50 mil, ainda mantenho a varfarina, mas eu faço aí o TP todo dia, faço um coagulograma. Entre 30 e 50, eu suspendo e coloco a heparina não fracionada, e quando abaixo de 30, realmente fazer suspender a varfarina e realmente fazer a heparina não fracionada, esperando que o paciente não saia, tá? Agora, o problema maior é quando a gente usa, por exemplo, a rivaroxabana, quando a gente não tem como fazer o coagulograma. Então, o que a gente leva em consideração, de novo, é aquela plaqueta de 50 mil. Se tiver acima de 50 mil, continua com a terapêutica. Né? Se tiver abaixo de 50 mil, a gente faz a substituição por heparina não fracionada, e a gente pode fazer esse quadrinho que eu coloquei aqui, é o quadrinho que tem naquele documento do Ministério da Saúde, quando você pode fazer aí a heparina em cima, levando em consideração o que o paciente está tomando. Tá? Em termos de critérios de alta dos pacientes, a gente, como eu digo para vocês, a ausência de febre e o retorno do apetite, a estabilidade hemodinâmica, tudo isso. Perdoe. Falar muito rápido acaba com. E se tiver internado e for levar em consideração a plaqueta, a gente lembra que plaquetas geralmente elas têm que estar em ascensão e geralmente acima de 50 mil por milímetro de cúbicos. Tá? Bom, pessoal, desculpa a correria, desculpa ter passado um pouquinho do horário, né? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiver espaço ainda para a gente discutir, a gente pode fazer isso, tá bem? Obrigado.